Boa noite. Hoje damos continuidade ao Programa de Educação Continuada da Sociedade Mineira de Coloproctologia, a PEC. Esse projeto se iniciou há 5 anos, com uma ideia do Dr. Fábio Lopes para padronizar o ensino das residências em coloproctologia de Belo Horizonte. Ela foi implementada na gestão da doutora Sinara e com a doutora Renata Magali responsável pela sua realização. Desde então, o projeto cresceu, se tornou mais estruturado, permitindo que no final de cada ciclo de formação, os residentes apresentem o fruto do seu trabalho na cerimônia de formatura ocorrida em fevereiro dos últimos anos. É muito importante homenagear quem implementou esse projeto. A doutora Renata, durante os últimos 5 anos, ampliou o programa e infelizmente não pôde estar aqui por incompatibilidade de agenda. Mas hoje ela envia os seus sinceros votos de sucesso para a continuidade desse evento. E eu agradeço muito a ela. Hoje nós vamos inaugurar uma nova fase da PEC. O que está bom tem que crescer. E para tanto, sob a coordenação das doutoras Magda Profeta e Cântia Arregui, e auxílio do Dr. Hélio Antônio, iniciaremos a transmissão ao vivo das nossas reuniões, via YouTube. Isto possibilitará o acesso por outros serviços de residência no interior de Minas, em todo o país e até no mundo, ajudando na formação dos especialistas e facilitando a padronização do estudo. Eu agradeço a todos pela presença, peço que compartilhem o link com todos os colegas e espero que gostem. Gostaria de convidar a coordenadora da PEC, doutora Cântia Arregui, para dar seguimento ao evento. Então, acho que todo mundo aqui já me conhece, eu sou a Cântia. E assim, o que eu quero falar com vocês é que eu fico muito satisfeita de ver todos vocês aqui. Que o meu compromisso com vocês é que essas reuniões sejam de um cunho científico realmente proveitoso. Eu quero que vocês saiam daqui com alguma coisa acrescida ao conhecimento de vocês. É esse que é o objetivo da PEC. E para que a gente alcance isso, eu quero que vocês tenham um canal aberto comigo. Qualquer coisa, qualquer dificuldade, qualquer entrave nessa reunião, eu quero que vocês façam esse contato comigo para que a gente possa crescer e que essa reunião tenha cada vez mais força científica. É lógico que a sociedade ela tem outros objetivos também com a PEC, mas o meu compromisso com vocês é a parte científica. Eu quero que ela seja muito proveitosa e que ela realmente acrescente na vida acadêmica de vocês. Combinado? A Luísa Rogério vai apresentar o caso clínico. Boa noite, meu nome é Luísa Rogério, eu sou residente do 2º ano de coloproctologia do Hospital das Clínicas da UFMG. Nosso paciente é um paciente do sexo masculino, 36 anos, morador de Belo Horizonte. Ele foi encaminhado para o ambulatório por causa de hematoquesia há 6 meses, sem nenhum outro sinal ou sintoma associado. Ele não possuía nenhuma comorbidade, não usava nenhum medicamento de uso crônico, nunca havia sido submetido à cirurgia, tinha história familiar negativa para neoplasia e negava tabagismo ou etilismo. No exame físico, a única alteração encontrada foi no toque retal, uma lesão vegetante, móvel, em reto, parede posterolateral direita, a 3 centímetros da borda anal e a 1 centímetro do início do anel anorretal. Ele havia trago uma colonoscopia realizada em outro serviço, que foi até o ilho terminal com bom preparo, apresentava uma lesão vegetante em reto, médio, baixo, fizeram algumas biópsias e o anátomo patológico veio compatível com um adenocarcinoma moderadamente diferenciado. O exame de CEA veio 1 e ele tinha também um exame de ressonância. Dos achados da ressonância, a parte mais importante era uma lesão em reto, que tinha aproximadamente 4 centímetros. Ela acometia todos os níveis da parede até a face mesorretal. Tinha pelo menos 5 linfonodos de 4 milímetros no mesorreto, e além disso um linfonodo extramesorretal à direita de 7,8 milímetros. Foi realizada então uma tomografia no Hospital das Clínicas, que não apresentou nenhum achado adicional. O vídeo rodou. Não mostrou nenhum achado adicional, sem nenhuma lesão à distância, somente mesmo o espessamento em reto. Da conduta. O paciente foi então encaminhado à neoadjuvância. Das definições, foi indicada uma ressecção anterior do reto com excisão total do mesorreto,
ressecção interesfincteriana com reconstrução coloanal manual e uma ileostomia protetora. Ele acabou a neoadjuvância em janeiro de 2019, foi encaminhado a interconsulta para anestesiologia e para estomaterapeuta. Os exames pós-neoadjuvância da ressonância não se viam mais o linfonodo extramesorretal e não havia mais acometimento da fáscia mesorretal. Um CEA de 1,4, uma albumina de 4,4, risco ASA 1 definido pela anestesia. Algumas imagens da lesão pós. Do pré-operatório, na admissão, o que foi feito? Foi feito um preparo mecânico anterógrado, sem antibiótico terapia, tromboprofilaxia, enoxaparina 12 horas antes do procedimento, mais do que 12 horas antes do procedimento, a demarcação da ostomia realizada pela estomaterapeuta e reserva de hemocomponentes. A cirurgia foi realizada no outro dia, foi feita uma ressecção anterior do reto, com recisão total do mesorreto, com ressecção interesfincteriana, uma anastomose coloanal manual e uma ileostomia protetora sem colocação de dreno em cavidade. Foi uma anestesia geral com monitorização do relaxamento muscular através do TOF, sistema de aquecimento com manta externo, um volume de 2.000 ml de Ringer lactato, diurese de 500 ml, duração do procedimento de 3 horas via videolaparoscopia, antibiótico profilaxia realizada com ceftriaxona e metronidazol e avaliação do mesorreto após a excisão da peça foi completamente íntegro. Algumas imagens do procedimento, a retirada da peça, a confecção da bolsa em J, a anastomose manual e ao final do procedimento. Imagens da peça, mesorreto, bem íntegro. Do pós-operatório, que eu acho que vai ser a parte mais importante para a aula que vem a seguir. Foi um paciente em leito de enfermaria que teve um bom controle álgico já no primeiro DPO e uma ostomia já funcionante. A gente tinha mantido a dieta líquida suspensa até esse momento e iniciamos a dieta líquida completa, analgesia fixa e antiemético fixo, reiniciamos a tromboprofilaxia, mantivemos a antibiótico profilaxia por 24 horas, manutenção da sonda vesical, de demora e mensuração do débito. Estimulamos a deambulação do paciente. No segundo DPO, esse paciente tinha tolerado bem a dieta líquida completa, a diurese mantinha clara em sonda vesical, ostomia funcionante com um débito de 800 ml em 12 horas líquido, estava deambulando sem dificuldade. Foi feita, então, a progressão da dieta líquida para a branda, mantida a analgesia antiemético somente se necessário, mantida a tromboprofilaxia, iniciada a loperamida para ajuste do débito da secreção entérica e manutenção da sonda vesical de demora. No terceiro DPO pela manhã, esse paciente tinha tolerado a dieta branda, sem nenhuma náusea, sem vômito, diurese clara em sonda, ostomia funcionante com um débito um pouco mais passoso nas próximas 12 horas. Foi feita, então, a progressão da dieta para alívio, retirada a sonda vesical de demora, mantido tromboprofilaxia, ajuste do débito da ileostomia com a loperamida e solicitado uma revisão laboratorial. Na parte da tarde da revisão laboratorial, um PCR de 55, não apresentava leucocitose, íons normais, função renal normal. O débito da ileostomia apresentava uma secreção pastosa, a diurese já havia sido espontânea após a retirada da sonda vesical de demora. Foi precedida, então, a alta hospitalar desse paciente, com as orientações, o retorno ambulatorial e mantida a tromboprofilaxia por até 28 dias pós-operatório. É isso. Da questão do caso clínico, eu gostaria de convidar o professor para a aula de recuperação pós-operatória. Boa noite a todos. Queria primeiro agradecer o convite do Dr. Bruno para fazer essa palestra e parabenizá-lo pelo empreendimento e pela nova, doutora Cândia também, pela nova jornada aí com essas aulas, esse novo formato. O que nós vamos falar, então? Nós vamos falar sobre o pré e pós-operatório, essas estratégias para a recuperação rápida, que tem sido conhecida como fast track, Como são muitas variáveis, eu vou passar bem rapidamente em algumas, vou me parar um pouquinho em algumas que eu acho mais importantes, para a gente ter, então, todas essas informações que eu quero passar. Pode passar? Primeira definição. Fast track são esses programas multimodais, são um conjunto de intervenções que facilitam e aceleram a recuperação no pós-operatório. Isso que nós queremos acelerar. Por meio de prescrições e cuidados modernos que, basicamente, eles têm que ser baseados em evidência e não naquela opinião de um cirurgião antigo que era dono do serviço. Enfim,
Essa que é a definição. O ERAS, né, Enhanced Recovery After Surgery, é, na verdade, uma marca registrada. Se a gente quiser ter o ERAS no nosso hospital, nós temos que comprar essa marca, instituir, isso vai ser auditado, isso vai ser colocado em prática, todas essas variáveis. Então, isso vem desse grupo formado em vários hospitais aqui na Europa, e, na verdade, muitos hospitais fazem coisas parecidas, mas sem chamar, na verdade, de ERAS. Aqui no hospital, aqui em Belo Horizonte, eu acho que não tem nenhum hospital que tem. O único que eu conheço é o Einstein, em São Paulo. Bom, mas nós fazemos várias medidas parecidas, né? Essas medidas, então, englobam a pré-admissão, o pré-operatório, o intraoperatório e o pós-operatório. Aqui vai participar também o anestesista, aqui muitas vezes a enfermeira ou enfermeiro. Então, o objetivo aqui é minimizar a resposta orgânica ao trauma, acelerar a recuperação. Com esse objetivo, a gente vai reduzir o ilho pós-operatório, as complicações cardiorrespiratórias, as complicações cirúrgicas, os dias de internação hospitalar e, inclusive, os custos hospitalares. Para implementar um protocolo multimodal, a gente precisa de vontade política, de liderança, trabalho em grupo, a aceitação da evidência científica. Quando tem uma evidência científica que o uso de dreno, por exemplo, na pelve não é necessário, as pessoas têm que aceitar que essa evidência científica está correta. O ideal seria uma auditoria, e quanto maior a aderência, melhores são os resultados. Bom, na informação pré-operatória, agora eu vou passar um pouquinho em algumas variáveis. O ideal é que tenha folhetos, uma prestação multimídia, o cirurgião, anestesista e enfermagem. Isso pode ser feito na visita pré-anestésica, por exemplo, no consultório com o cirurgião, com a enfermeira fazendo a marcação, por exemplo, da ostomia. O paciente deve ser informado sobre dieta precoce. Não adianta um paciente que já está acostumado ali na família dele, que o paciente vai ficar 10 dias no hospital e vai demorar a comer, e você pede para ele comer no mesmo dia da cirurgia. Se você não prepará-lo, você não consegue que esse paciente tenha a aderência que você necessita. Que ele vai ter que ser mobilizado rapidamente. Então, tudo isso você informa antes da cirurgia. Então, eu vou colocar algumas parâmetros práticos, né, e duas diretrizes, e uma mais atual, 2017, e uma de 2012, a gente vai comparar algumas coisas dela. Então, essa é aconselhamento pré, ele tem um nível de evidência 1C, por exemplo. A gente deve discutir a alta do paciente, para ele ficar estimulado a ter uma dieta oral, a mobilidade, a ele ter o controle da dor com medicação oral, para ele não ter medo de passar para o controle oral, para ele saber que se ele passar para o controle oral, ele está mais perto da alta dele. Então, esse paciente tem que ser motivado, na verdade. Aqui é um exemplo da educação, da ilostomia, que é feito no pré-operatório, a recomendação 1B. A enfermeira do nosso serviço, a Franciele e a Marcela, geralmente elas marcam os dois lados, pode ser uma colostomia e aqui uma ilostomia. Isso aqui não é uma bolsa, isso aqui, na verdade, é um modelo apenas para o paciente entender como que ele vai ficar. Então, isso faz parte do ensinamento pré-operatório. Aqui é um modo como não fazer uma colostomia. Um paciente que eu recentemente fechei um Hartmann, ele tinha a colostomia completamente lateral, foi feito na urgência. O ideal seria que essa colostomia estivesse aqui no músculo reto abdominal. O paciente tem que parar de beber, parar de fumar, fazer atividade física, às vezes fazer uma habilitação de subir escada, fazer caminhada. Isso já vai ajudar o paciente a recuperar no pós-operatório, apesar da evidência até não ser tão forte. Em relação ao jejum, o problema da aspiração do sólido seria a obstrução de via aérea e de líquido, pneumonia de aspiração. A recomendação atual continua 8 horas para sólidos, 2 horas de líquidos ricos em carboidrato até 2 horas antes. Isso diminui a fome do paciente, a sede e a ansiedade, e tem menor perda proteica. Esses líquidos claros podem ser continuados até 2 horas então antes da anestesia geral. Existem 7 estudos prospectivos randomizados desde 1986 e é recomendado pelas sociedades americana e europeia de anestesia.
Um líquido rico em carboidrato, a maltodextrina, alguns usam formulações mais fáceis, como o Gatorade, por exemplo, ele inclusive pode diminuir o tempo de hospitalização e diminui tudo aquilo que nós já falamos. Preparo mecânico de cólon, bem interessante que essa diretriz de 2012 do ERAS recomendava que o preparo mecânico de cólon não deveria ser usado rotineiramente em cirurgia de cólon, né? E de reto sim, porque você vai fazer uma colostomia ou uma ileostomia protetora. O nível de evidência era alto, a recomendação era forte. Aí a gente pega a diretriz da Sociedade Americana de Cirurgia Coloretal de 2017 e eles falam que o preparo mecânico deve ser feito mais um antibiótico oral. A recomendação de 2013 era não utilizar. Agora, o problema foi o antibiótico oral, que eles agora fazem muita questão. De fato, alguns estudos mostravam uma diminuição do uso de antibióticos orais nos Estados Unidos e no Canadá, em 2010, 36%. Duas meta-análises mostraram que o preparo mecânico com antibiótico sistêmico não era melhor que o não preparo com antibiótico sistêmico. Ficava a dúvida, então, da adição dos antibióticos orais. E isso, na verdade, alguns estudos mostraram que reduziu a infecção de sítio cirúrgico, fístula anastomótica e readmissão hospitalar. Aqui é uma meta-análise de 2016 mostrando favorável ao antibiótico oral com preparo de colo. Então, essa literatura é basicamente americana, né, chinesa. Aqui, na verdade, é uma meta-análise chinesa. Infecção do sítio cirúrgico foi menor também, favorecendo o antibiótico oral, mas preparo mecânico de colo. Aqui, essa meta-análise, então, 2018, mais recente, 14 randomizados e 8 estudos observacionais, favorável à redução do sítio cirúrgico com o preparo mecânico oral. E aqui a recomendação seria o aminoglucosídeo e o metronidazol seria um regime superior. Na verdade, esses estudos então mostravam diminuição de fístula, todo cirurgião quer, infecção intraabdominal, taxa de recuperação, ilho pós-operatório, taxa de mortalidade e hospitalização, né? Praticamente perfeito o antibiótico oral. Na verdade, então, eles recomendavam então que os protocolos ERAS deveriam considerar o antibiótico oral. Mas muitos desses estudos vêm de estudos como esse, que são bases de dados de 27 mil pacientes, por exemplo, nesse estudo de 2019, no qual 37% recebeu preparo mecânico e antibiótico oral. Não foi estudo prospectivo, randomizado, é um estudo populacional. Olhando com isso aqui, aí houve lá diminuição da infecção do sítio cirúrgico, fístula anastomótica, infecção de Clostridium difficile, menor hospitalização 0,6 dias. Bom, mas então os americanos acham ainda que o preparo mecânico deve ser feito com antibiótico oral e que isso deve ser adotado. No entanto, o nível de evidência para os europeus permanece baixo e o antibiótico oral sem o preparo de câncer deve ser também avaliado em estudo prospectivo randomizado. Isso é um estudo de 2018. Aí esse estudo acabou surgindo. É um estudo no qual eles fizeram preparo mecânico e o antibiótico oral, o que os americanos querem, com não preparo com antibiótico venoso, que é o que a maioria tem feito, na Europa pelo menos. E eles não observaram nenhuma diferença na infecção do sítio cirúrgico, na fístula anastomótica, reoperação e readmissão. Então, a conclusão que a gente chega, na verdade, é que você tem uma linhagem americana querendo preparo mecânico e antibiótico oral, e os europeus continuam sem preparo de colo com antibiótico venoso. Depois a gente pode discutir, nós vamos discutir, né, as nossas recomendações. Bom, medicação pré-anestésica não deve receber mais ansiolítico de longa duração, pode diminuir a mobilização pós-operatória, alterar a dieta oral. Profilaxia, já foi falado aqui, 28 dias, deve ser dado para o paciente até completar 28 dias, é o que nós temos feito. O antibiótico profilaxia, aí todo mundo sabe, 30 a 60 minutos antes da cirurgia também deve ser feito. Aí vem aquela história do oral e venoso, que nós já falamos. Mas existem outras situações, outras variáveis que a gente poderia fazer para diminuir a infecção do sítio cirúrgico. Um banho de clorexidina, por exemplo,
Trocar o capote e as luvas antes da laparoscopia, instrumental separado da laparoscopia poderia ajudar. Em relação a náusea e vômito pós-operatório, afeta 30% dos pacientes, 2 ou mais fatores de risco deveria ser profilaxia, fator de risco é sexo feminino, não tabagismo e cinetose prévia. Essas são as drogas utilizadas. Na verdade, hoje tem um uso mais liberal, a maioria dos nossos anestesistas já fazem esses antieméticos, a evidência de moderada. Bom, em relação a antiemético, então, dexametasona na indução anestésica, ondansetron no final da anestesia com propofol e às vezes até gabapentina, tem 17 estudos prospectivos randomizados. Uma coisa muito importante, cirurgia minimamente invasiva, que às vezes parece que só ela já resolve quase tudo, mas nem sempre ela resolve tudo, mas a gente sabe a diferença do que é uma cirurgia minimamente invasiva de uma cirurgia de laparotomia. A recomendação o nível de evidência é alto para que a gente faça cirurgias laparoscópicas minimamente invasivas ou robóticas, né? Então, 1A. Bom, cateter nasogástrico, a recomendação de não usar é alta, a recomendação grau forte. Esse estudo aqui de 1992, Paulo Roberto Savassi Rocha, Sérgio Alexandre, Jander Toledo, Marco Túlio Diniz, enfim, Luiz Paula Castro, 57 pacientes com cateter nasogástrico versus 52 sem, teve nenhuma diferença. A conclusão deles que esse uso profilático para evitar náusea e vômito é desnecessário, como a gente sabe hoje. Hipotermia, nosso paciente usou a prevenção, diminui o risco de sangramento, eventos cardíacos, infecção de ferida operatória. Melhor é não deixar o paciente chegar na hipotermia. Pré-aquecimento com colchão de ar quente e líquido aquecido tem que ser a regra. Em relação a fluido perioperatório, nosso paciente tomou 2 litros. Nós vamos ver que hipovolemia é ruim, porque diminui a perfusão dos órgãos. Hipervolemia também é ruim, porque dá edema na anastomose, né? Repercussão cardíaca. Evitar desidratação, não preparar o colo, líquidos claros até 2 horas antes. Enfim, tudo que as diretrizes de 2012 recomendavam parece serem seguidas aqui em 2017. Mas vejam que há um problema de definição do que é uma restrição de líquido durante a cirurgia. Se você pegar essa regrinha aqui, ó, 1,5 a 2 ml por quilo por hora, um paciente de 70 quilos, numa colectomia de 3 horas, vai receber 420 ml de cristalóide, que é basicamente muito pouco que a gente vê os anestesistas fazendo, em geral, mais do que isso, e a gente pode, eu sempre pergunto no final quanto que ele recebeu. Mas você vê que não fica perto desses 400. Aqui, solução salina, existia alguma dúvida se ela aumentava a disfunção renal. No estudo de 2012 mostrava isso, no estudo de 2017 já não mostrava isso, que teria que usar ringalactato, por exemplo, ou solução salina. Drenagem da cavidade, esse é um tópico interessante. Já em 2012, dreno perianastomótico, drena pus ou fezes em 1 em cada 20. Então, você ia tratar 19 pacientes sem necessidade. 2017, drenos abdominais devem ser evitados. Aqui é um estudo sobre dreno, o GRECAR 5, com dreno 236, sem dreno, câncer coloretal. Não houve diagnóstico mais de sepse quando você drenava ou não drenava. E também não tem diferença na reintervenção de colocar um dreno na pelve. Essa é a evidência, e vai tentar fazer um cirurgião não colocar dreno. Mas ele não faz mais diagnóstico, ele não evita fístula anastomótica, não faz diagnóstico mais rápido, não diminui taxa de operação e não diminui mortalidade. Essa é a evidência. Analgesia pós-operatória, nós vamos falar bem pouquinho. Nosso paciente até recebeu, né, aqueles bloqueios. Eu vou passar aqui para
só para chamar a atenção, a analgesia epidural torácica ela é mais necessária na cirurgia aberta do que na cirurgia laparoscópica ou robótica. Não utilizo na cirurgia minimamente invasiva, só utilizo na cirurgia aberta. Aí deveria ser o padrão. A gente acabou de fazer um paciente agora, ficou paciente de 93 anos, aquele que eu fechei, aquele Hartmann, ele ficou 3 dias, ele saiu, ele entrou sem dor e saiu sem dor. Então, é o padrão. Prevenção de ilho pós-operatório, várias das medidas que nós já falamos já ajudam. O paciente deve receber uma dieta regular imediatamente após a cirurgia. A gente considera 8 horas após a cirurgia, o paciente tem que estar acordado, pelo menos, né? Esse é o grau de recomendação, é 1B. Aqui é um estudo que a gente fez junto com o Leonardo, foi a tese dele. Em 2011, a gente já fazia o Fast Track. A única coisa que nós mudamos aqui é que a gente não colocou essa analgesia torácica peridural, que estava muito mais na moda naquela época do que hoje. E a gente achou que, introduzindo a dieta precoce, os pacientes têm dias de hospitalização menor em 1 dia nesse estudo. Hoje, isso aqui foi um levantamento que o Dr. Renato fez, 70% dos nossos pacientes têm inicia a dieta depois de uma colectomia ou tumor de reto antes de 24 horas, completar as 24 horas. Algumas outras medidas, mascar chicletes, né, o risco das medidas é baixo, o benefício pode ser grande, tem estudo que fala que sim, outros não. Essa medicação alvimopan, a gente não tem, mas parece que ela é boa na cirurgia aberta e não na laparoscópica, ela não faria sentido. Retirar o cateter vesical de demora, isso foi falado, né, 1 a 2 dias na cirurgia de cólon, em geral a gente tira no outro dia. O risco de retenção urinária é 5 a 12%. Essa não mobilização é um grande problema. Retirar rápido diminui a taxa de infecção. Reto proximal e cólon, primeiro DPO, reto distal, segundo ou terceiro DPO, aí dependendo da avaliação do cirurgião, se sangrou, se não sangrou, aquela coisa que acaba que a gente sempre vai ter. Bom, retirar o cateter no câncer de reto no primeiro dia vai ter quase 25% de retenção urinária. Suporte nutricional, nós já sabemos, 7 a 10 dias antes para aqueles pacientes desnutridos graves, principalmente aqueles que diminuíram o peso em menos do que 10%, em mais do que 10%. Mobilização precoce, não há um nível de evidência que isso vai resolver o problema do paciente ou vai diminuir, mas é o que a gente acaba recomendando, obviamente, né? Bom, aqui são os resultados. O que acaba resolvendo isso aqui? Ó, desculpa. A taxa de complicações diminui com a introdução dessas medidas. Quanto mais medidas, mais resultado a gente vai ter, tanto o número de readmissões não é aumentado por você dar uma alta mais precoce para o paciente e fazer a aceleração dessa recuperação. Ele vai para casa, ele não volta mais do que o paciente que você faz o método mais tradicional. A endocianina verde pode ser o novo item do ERAS, né? Esse estudo aqui mostra a taxa de fístula diminuindo com a colocação da endocianina verde, mudou em 6% o nível de secção do cólon, ajudando o cirurgião. Todo mundo já viu algum slide desse aqui é no cólon direito. Aqui é num coto retal que teve 3 grampeadas, que a gente não quer, a gente quer 2 grampeadas, mas tem hora que a gente não consegue. Mas é muito bom você ver que tem um coto retal que está bem irrigado do mesorreto. Bom, a literatura mostra que tem poucos estudos, então nós não vamos falar que tem muitos estudos, e essa meta-análise, com esses poucos estudos, mostra uma vantagem em favor da endocianina verde, então pode ser que seja útil. Pode ser usado com laparoscópica ou com robótica, aqui são o que mudou, mas o estudo que vai mudar isso aqui, que vai fazer trazer a resposta, esse INTACT, ele está em andamento, e vai randomizar
mais do que 800 pacientes para cada braço, com ou sem endocrinina verde, para ver se isso realmente se confirma. A conclusão é que o Fast Track, ele reduz o hilo pós-operatório, as complicações cardiopulmonares, complicações cirúrgicas, diminui a internação hospitalar, o período de convalescência global e diminui os custos hospitalares. Obrigado. Convidar o Dr. Rodrigo, a doutora Luísa Rogério e a doutora Kelly para a gente compor a mesa aqui, para a gente fazer. A gente tem 10 minutinhos para discutir o assunto. Então, assim, até todo mundo perder a vergonha, eu vou começar eu comentando um pouco sobre o assunto. Eu acho que a grande dificuldade que a gente tem com essa recuperação acelerada porque, assim, quem escolhe ser cirurgião é uma pessoa metódica, é uma pessoa que gosta de manias, né? Então, a gente sabe que a gente gosta. Mas, a partir do momento que você vê uma evidência científica boa, eu acho que hoje em dia já não existem pessoas mais que pensam que aquela evidência não existe, né? A gente tem que, pelo menos, testá-las. Então, essa cabeça aberta, eu acho que já é uma coisa mais fácil. Agora, o que eu vejo de dificuldade nessa recuperação acelerada é um preparo pré-operatório. A gente não tem esse tempo no consultório, né? E aí a gente precisaria de uma infraestrutura bastante adequada para a gente conseguir isso. Qual que é a opinião de vocês, nosso? Eu acho que a gente tem que arrumar esse tempo, né? Não tem jeito. Como nós vamos passar para ele o tempo de consentimento, nós temos que ter esse tempo também. E nós temos que passar esse tempo, né, no pré-operatório, passar alguma coisa para ele, às vezes escrito, e falar com ele como que vai ser. E acho que a maioria dos pacientes acabam perguntando, como é que vai ser o pós-operatório? E aí você fala, no primeiro dia, de noite, você vai comer, no segundo dia é uma dieta ou uma sopa, se você for animado vai ser sólido já, no terceiro dia você pede para sair. E é isso que eu falo. Né? No segundo dia sólido, no terceiro dia você pede para sair. E aí ele já vai assim, então eu tenho que pedir para sair no terceiro dia. Eu acho que quando bem explicado, o paciente gosta, o paciente acha aquilo bom, né? Agora ele tem que ir preparado, ele tem que ir com essa cabeça pronta, porque senão ele tem medo. A hora que você comenta que vai dar alta, ele tem medo. Ele tem medo de, se ele tiver qualquer intercorrência, ele não ter acesso, e isso tudo é importante. Às vezes quando libera a dieta também, mas eu já posso comer, dieta livre já posso, né? O que a gente vê até fora, visitando outros serviços fora do país, é a confecção de cartilhas. Eu acho que a gente tem que arrumar um tempo mesmo para fazer isso aqui, explicar o que é a cirurgia, o que vai poder alimentar, em quanto tempo pode ter alta, né? Isso tudo é protocolo e contribui para a evolução. A parte que cabe ao paciente participar também, né? Eu tenho um segredo para os pacientes. O segundo é pior. Você já viu que ele já comeu bem, que ele vai comer bem no segundo. Aí você tira o soro dele, deixa ele sem nada, como se ele estivesse em casa. Aí você vai ficar aqui hoje como se estivesse em casa. Aí, no terceiro dia, ele pede para sair. Até com remédio pela dor, porque isso a gente vê muito isso, às vezes um atraso por causa de medo. Por causa do medo da alta, por causa do médico não estar próximo, por causa de medo de sentir dor. Então eu gosto muito dessa técnica também, de pelo menos 12 horas antes da alta, ele está como se ele estivesse em casa. E aí ele vê que ele vai ficar bem. Ele percebe. Vou perguntar para os chefes. A gente viu vocês, que são nossos mestres, vocês falando sobre esses dogmas todos que você colocou aqui, professor. Então, o que foi retirar o sonda nasogástrica profilática, liberação precoce de dieta oral. O que você sugere, o que você acha que a gente tem que fazer para desafiar esses novos dogmas? Tirar o dreno, tirar a sonda vesical mais precocemente, às vezes até prescindir de uma ileostomia. O que a gente tem nível bom de evidência, igual você mostrou, para vários aspectos que a gente continua fazendo até hoje. O que falta para a gente, como que a gente consegue melhorar individualmente, até como um serviço, esses aspectos que ainda são muito dogmáticos? Não, eu acho que, primeiro acreditar na literatura, né? Vários estudos prospectivos randomizados que dreno não precisa, então eu já esqueci vários drenos, né? De colocar dreno. Aí eu esqueci uma vez, vai dar certo do mesmo jeito. Aí estamos parando de usar dreno e às vezes tem um auxiliar que fala, usa dreno, e você acaba colocando dreno. Mas não precisa de dreno, a literatura te respalda. Dreno para colectomia esquerda, anastomose alta, não tem menor sentido, né? Isso já tem mais tempo que a gente abandonou. O reto muito baixo, que a gente aprendeu a colocar. Não, mas eu também abro mão. Eu abro mão do dreno, de verdade. Eu abro mão do dreno.
eu não acho que ele é essencial, não. Isso É. não é uma coisa que me pega muito, não. Te falar Agora- que o que eu tenho mais dificuldade é a dieta sólida no mesmo dia da cirurgia. Eu acho que tenho- no mesmo isso eu dia eu acho difícil porque o paciente está um pouco fragilizado, a família está querendo dar um carinho a mais. Isso eu acho. difícil. Agora, no segundo, no primeiro DPO, acho que dá. No dia da cirurgia, acho que é difícil. Né? Então, individualmente, é acreditar na literatura. E do ponto de vista institucional, o ideal seria fazer a auditoria disso aí, né? Protocolo. O protocolo e falar assim, ó, você não segue o protocolo desse dreno. Tem que tirar o Então, aqui, ó, mais 2 perguntas que vieram no aplicativo. Foi o doutor Augusto Neiva que pediu. Rodrigo, pode comentar sobre a avaliação pré-operatória da anastomose por endoscopia? Então, não sei se tem uma evidência muito forte da colocação de um endoscópio, né, na anastomose, principalmente reto baixo, mas o serviço que tem disponível, eles usam. Se eu tivesse também disponível, fácil ali, eu pegaria e fazia, né, faria. Não é fácil isso. Mas assim, você está lá operando, chama o cara da colonoscopia, aí você vai subir com o aparelho, vai vir e tal, aí ele vai. É mais difícil, mas se tivesse fácil, eu acho que usaria, né? Você acha que você tem lugar com a endocianina verde? Tem, eles fazem isso também, fazem a endocianina verde, depois vem com o endoscópio, confere e faz o teste do borracheiro com o endoscópio, né? Mas assim, você falar que existe evidência da endoscopia, não tem evidência, eu acho. Agora, da endocianina verde, existe uma tendência, você vê que tem muitos autores... Está criando. E mais uma pergunta do Dr. Augusto sobre o uso da loperamida no paciente ileostomizado. É rotina do serviço ou seletivo? Com a dose inicial? Então, aí vai depender. Tem paciente que você vai acompanhando e ele realmente tolera bem ali a ileostomia e não faz aquele débito grande. Começou o débito grande, eu já faço 1 a cada 8, depois aí já vou aumentando com muita facilidade. 2 a cada 8 horas, até tem que sair do hospital com pelo menos do que 1.500 ml. O meu critério é ver o débito mesmo da ileostomia. Se ela já começa de cara sendo aquela que você vai ver que vai espoliar o paciente, já começa uma dose mais alta. Se você vê que começou a funcionar, então um débito muito líquido, mas não é muito volume, que está espoliando o paciente, eu começo às vezes uma de 12 em 12, para ir vendo como é que fica a consistência. E baseado na consistência do estômago, a gente vai aumentando. Eu gosto muito de dar a fibra lipossolúvel junto. Eu acho que melhora muito a consistência das fezes e a consistência melhora. Eu acho que o grande segredo da tolerância da ileostomia é uma consistência adequada das fezes. Porque se ficar muito líquido, vai vazar, a bolsa não vai prender e aí já começa aquele drama que fica difícil da gente correr atrás depois. Queria, já que o Rodrigo está sendo arguído aqui depois da aula, então queria que você comentasse, professor, sobre a ileostomia, na incisão total do mesorreto, nas anastomoses baixas e colo anal, porque uma coisa que a gente, ali na hora, vamos fazer uma ileostomia, daqui 2 meses, 3 meses fecha, e assim, fora, né, a morbidade para o paciente do tempo que ele vai ficar com a ileostomia, a gente vê que nem sempre é isso que acontece, porque nem sempre as coisas saem como a gente quer, às vezes o paciente tem complicação no pós-operatório, complicação na quimioterapia, e nem todo mundo vai ter a chance de tirar a ileostomia. Todas as vezes que a gente tenta fazer alguma estatística sobre os pacientes que ficam com estômago definitivo ou mais tempo do que a gente está pensando, elas são sempre maiores do que a gente acha. Pensa, né? Esse é um assunto interessante, porque quando você tem um paciente que ele vai para amputação, você fala, olha, você vai ficar com uma colostomia definitiva pro resto da vida. Quando você tem um paciente que vai fazer anastomose coloanal ou anastomose duplo grampeamento, você fala com ele, olha, você não vai precisar de uma colostomia. Aí não vai vírgula, né? Porque se você pegar um estudo do Roulier, né, a gente conhece o estudo lá, anastomose coloanal, 19% em 10 anos vira uma ileostomia. Então, ou vira uma ostomia, uma colostomia. Então, você tem que falar com o paciente que a tendência é que ele não tenha nenhum problema, né? E a gente acaba fazendo em todo mundo, né? Mas existem alguns estudos na Holanda, no Instituto Nacional de Câncer da Holanda, em que eles não fazem anastomose, eles fazem anastomose coloretal baixa ou coloanal, não fazem ileostomia e se complicar no terceiro DPO, puxa a ileostomia
e vai tentar resolver, correr atrás daquilo lá. Mas eu acho que no nosso meio é difícil, né? A gente Parar de fazer. Teve uma época na minha residência que você eu parar nesse parei, estudos. eu fiz, na verdade, Eu 10 tô lembrando casos de colo anal sem colostomia. Aí foi dando tudo certo, aí quando começou um complicar, e os colegas falaram, tem que fazer, né? Até problemas legais e tal. Aí eu voltei a fazer. Mas eu fazia, e se tivesse algum problema, eu era mais agressivo também. E assim, deu 80% de sucesso. Então agora a última pergunta mesmo é da Magda. Anestesia multimodal tem alguma influência na recuperação? Hoje tem muito em moda aquela anestesia opioide free, né? Para diminuir o ilho pós-operatório. Tem alguns hospitais que a gente trabalha que tem feito, principalmente na cirurgia robótica, né? Eles têm feito, ou seja, você tem um benefício da robótica, tem um benefício da anestesia multimodal, né? E a gente acha muito bom, mesmo quando não faz robótica, faz laparoscópio, com a até aberta. Esse senhor que eu falei dessa semana, de 90 e poucos anos, ele acordou pós-operatório como se não tivesse sido operado, assim, né? Quando o anestesista está do lado, ajuda muito. Ajuda demais. Muito. O paciente, na era que a gente está, o paciente não pode sentir dor, não recorre. O anestesista tem que acreditar que ele é importante. Verdade. Às vezes ele não acredita. Agora eu vou dar a palavra para a doutora Kelly para ela encerrar com uma... Bem, inicialmente eu gostaria de trazer aqui o nosso agradecimento para a Cântia, para todos os envolvidos na organização, dizer que nós ficamos lisonjeados de começar essa sequência, né, do ano, né, parabenizar também ao Bruno, ao Hélio, né, a Cântia, os demais envolvidos. Eu acho que trazer a nossa reunião para esse ambiente, tirar do dia a dia, daquela correria que era ali às 7 horas, com todo mundo saindo de hospital, residente indo olhar paciente. Acho que a gente só tem a ganhar com isso, não só os nossos residentes, mas nós também como sociedade, né? Eu acho que depois do empenho de todos vocês, eu acho que a nossa presença é o mínimo que a gente pode dar de reconhecimento em vista do esforço de vocês, preparando casos clínicos interessantes, né, trazendo, né, apresentações de alto nível. Parabenizar o Rodrigo e a Luísa também por terem iniciado e nos representado, né? E, enfim, desejo um ótimo ano, né, para a gente, com muito aprendizado, né, muita discussão, né? Começou com chave de ouro. Sim. Vamos continuar. Obrigada, gente. Muito obrigada a todos pela presença.